Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula de LibreOffice Calc. Meu nome é William Oliveira e hoje eu vou apresentar para você o que é referência relativa e referência absoluta, tá? Então eu vou primeiro começar com a referência relativa e utilizando exemplos para ficar mais claro para você entender melhor, certo? Então aqui, ó, eu tenho o valor 1, tenho o valor 2 e tenho uma soma. O que eu quero fazer? Eu quero somar esses valores e eu vou utilizar uma função. Eu não utilizei nenhuma função matemática até agora. Eu vou ensinar, vai ter um vídeo específico sobre funções, tá? Então não precisa ficar preocupado em aprender todas as funções agora. E eu vou utilizar a função chamada soma. Então como eu começo? Coloco o sinal de igual, digito soma, abro parênteses. Aí ele dá uma dica, número 1. Qual é o meu primeiro número? O primeiro número é o número 1 aqui também, né? Aperto ponto e vírgula. Coloco o valor 2, que seria a célula B3, né? Fecho parênteses e aperto Enter. Então ficou igual soma, abre parênteses, A3, ponto e vírgula, B3, fecha parênteses e Enter. Então ele fez a soma das duas células, porque são números, tá? Então essa soma ele vai fazer soma de números apenas. Se tiver texto, ele vai dar erro, ou ele vai somar só o que tiver de número, tá? No intervalo. Essa função também eu posso utilizar vários outros números. Posso fazer um intervalo específico, se eu clicar e arrastar, ao invés de ponto e vírgula haverá dois pontos. Ou eu posso simplesmente apertando ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, até somar todas as células que eu desejo, tá? Claro que se for um intervalo você não precisa fazer isso, né? Você só clica e arrasta, ele vai pegar um intervalo muito mais rápido. Então eu vou utilizar a alça de preenchimento. Aqui embaixo, ó, tá vendo esse quadradinho? O mouse ele vai ficar fininho desse jeito, eu vou clicar, segurar e arrastar. Aí você vai perceber que ele fez a conta, né? Mas ele fez a conta referente relativamente à primeira função. Então, ó, a primeira função ficou A3, ponto e vírgula, B3. A segunda linha ficou A4, ponto e vírgula, B4. Então, ele fez uma referência, né? No caso, uma referência relativa com a célula de cima, que é essa aqui, tá? Então, se você for ver, 2 mais 11 dá 13, tá certinho. Então, 3 mais 12, 15. Então, ele pegou referente à célula do lado, as duas células do lado. Certo? Então, agora eu vou explicar para você o que é a referência absoluta. A referência absoluta é quando temos um valor fixo. No caso aqui, eu vou utilizar um exemplo de conversão de reais para dólar, para exemplificar, ficar mais claro. Aqui é um valor fictício, né? Não peguei a cotação atual, mas é um valor fictício do dólar. Aqui nos produtos, valores fictícios também. Tudo é fictício, não peguei valor fixo nenhum, real nenhum. E aqui primeiro eu vou colocar como moeda estrangeira. Então eu seleciono, ó, vou selecionar, aperto Ctrl número 1, clico aqui, ó, moeda, formato, e lá embaixo e você pode ver que tem diversos formatos de moeda, né? Mas o que eu estou procurando é inglês, Estados Unidos, tá? Então eu clico. Aqui eu posso escolher as casas decimais, zero à esquerda, aí fica opcional. Aí você formata do jeito que você achar interessante. Dá um OK. E ele colocou o cifrãozinho na frente, tá? Então nada de ficar digitando cifrão e o valor. Por quê? Se você digitar cifrão, ele vai entender que é um texto, não é um número. Tá? Então, vai uma dica para você. Aqui eu vou converter reais em dólar. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar esse valor, que é o valor em dólar, com o valor em real, para dar o valor certinho. Então eu clico igual. Clico na célula que está o valor do dólar, asterisco, que é a multiplicação, e a célula que está o valor convertido de reais para dólar, né? E aperto Enter. Aqui ele ficou com o valor em dólares, na verdade é valor em real. Eu posso apertar o Ctrl 1 para formatar, depois eu vou formatar, não precisa formatar agora. Eu vou arrastar do jeito que está, e só para você ver que vai dar erro, ó. Tá vendo aqui, ó, valor. Aqui deu um valor de 6 mil, 23 mil, e assim por diante. Então não deu certo. Se eu for analisar a célula, clicar aqui na barra de fórmulas, ó o que ele pegou. Ele pegou esse texto chamado valor
e multiplicou com número. Então ele não vai multiplicar letra com número, né? Não existe isso. Existe uma função específica que pega células distintas e forma uma célula só. Aí é concatenação, é outra história, tá? Mas multiplicação, operações matemáticas não são feitas desse jeito. Então eu vou apagar esse aqui, eu não está errado, tá? Eu vou clicar na minha célula aqui. O que a gente errou? A gente precisa fixar esse valor aqui para quando a gente arrastar não ficar todo bagunçado. Então eu vou clicar aqui, ó, na barra de fórmulas. Se você estiver digitando, eu vou fazer melhor. Vou apagar, vou digitar tudo de novo, vai ficar mais fácil de entender. Vou digitar igual, clico no valor relativo, tá? Então esse valor vai mudar. Asterisco, clico no valor convertido, né, do dólares para reais. Então esse aqui já está convertido. Aperta a tecla Shift F4. Aí você vai ver que ele ficou com um asterisco, cifrão na frente da letra e cifrão na frente do número. O que significa isso? Significa que você está fixando a letra e fixando o número, tá? Se você apertar o Shift F4 de novo, ele fixou só o número, tá? Então se você deseja fazer uma operação que só vai fixar o número, mas vai continuar a letra, você aperta o Shift F4 e ele vai ficar só a letra e o número não, tá? E são exemplos específicos, eu não vou entrar em detalhes agora com esses exemplos, porque senão vai confundir. O mais utilizado é esse aqui, cifrão B, né? Cifrão na célula, na coluna, cifrão na linha. Então ele fixou a célula, então ele nunca vai mexer. Você vai arrastar para cima, para baixo, para o lado, para o outro, ele nunca vai mudar esse valor. E eu aperto o Enter. Aparentemente não mudou nada, né? Mas se eu utilizar a alça de preenchimento aqui, agora o valor ficou certo, né? E ele utilizou como referência, ó, a relativa aqui, que seria azulzinha, ó. Ele pegou aqui do lado, ele puxou, né, do lado, então ele fez certo, mas ele fixou o vermelho. Então o vermelho não muda, viu? Ó, na célula de baixo, vamos clicar só para exemplificar. Clicar aqui só para colorir. Então, ó, o azul ele desceu e o vermelho ele ficou. E assim por diante, tá? Ficou tudo certinho. Então isso é uma referência absoluta. Quando você precisa de uma célula fixa e as outras relativas. Aqui eu misturei, né? Ficou meio misto. Mas referência absoluta você pode fixar ou uma célula ou várias células. Se você precisar somar, multiplicar, dividir outras células de outros valores, mas não pode, quando você arrastar, ele mudar a referência. Então você pode utilizar Shift F4, ele fixa, tá? Então vou corrigir aqui, ó, de reais para dólar, Ctrl número 1. Em vez de inglês, eu vou colocar brasileiro em reais. Vamos achar aqui. E agora eu não acho. Brasil. Nossa, tava na minha cara. Tá? Então eu vou escolher recifrão, dar um OK e ele colocou recifrão em todos. Então esse valor aqui é em reais, esse valor aqui é em dólar, tá? Então essa é a dica que eu dou para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e muito obrigado, até a próxima aula.